Olá, meu nome é Vânia Silva, sou psicóloga junguiana e consteladora integrativa. Estou aqui hoje para dar continuidade aos estudos do tarô mitológico e hoje nós vamos falar da carta do Hierofante. E quem está nesse mito do Hierofante é Quiron, o deus grego Quiron ou Nesso. Observando aqui, analisando a carta, nós vemos um centauro dentro de uma gruta. E embora o ambiente esteja escuro, existe uma luz aqui, ó. E essa luz significa a iluminação desse arquétipo do deus Quiron, tá? E aqui na outra mão, um papiro que representa o conhecimento. Ele está com uma coroa, porque ele não é qualquer centauro. A mão dele, que está nessa posição aqui, representa os dons espirituais. E ele olha para nós como se ele quisesse transmitir esse conhecimento, essa sabedoria, essa iluminação que ele tem. Então vamos lá conhecer melhor o arquétipo de Quiron, como que é a história de Quiron, quem é Quiron? Rei dos centauros, filho de Ixion e Nefele, uma nuvem que Zeus modelou à semelhança de sua mulher Hera para evitar que Ixion tivesse relações com ela. Autoridade espiritual e mestre de todos os jovens heróis da mitologia. O Quiron, ele era um professor, ele passava os conhecimentos que ele tinha para os reis, para os príncipes e para os deuses. O centauro foi educado e criado por Apolo, o deus Sol, e Ártemis, a deusa Lua, ensinando-lhe todos os seus conhecimentos, artes, música, poesia, ética, filosofia, artes divinatórias e profecias, terapias curativas e ciência. Em virtude de sua sabedoria e profunda espiritualidade, foi consagrado o rei dos centauros. Recebeu a incumbência de ensinar a todos os jovens príncipes das famílias reais gregas os valores espirituais e o respeito às leis divinas, antes de serem iniciados nas artes marciais e governamentais. Foi também um grande curandeiro por conhecer os segredos das ervas e das plantas medicinais. Contudo, jamais pôde curar a si mesmo. Aí nós entramos então na história que vai falar sobre a ferida de Quiron e o arquétipo do curador, né, dos terapeutas, dos professores, dos guias espirituais, enfim, vamos lá. Certa vez, seu amigo Hércules lhe fez uma visita logo após matar a monstruosa Hidra de Lerna, com suas 9 cabeças envenenadas. Acidentalmente, Hermes feriu Quiron na coxa com uma das setas que havia sido impregnada com o sangue do monstro. Por ser imortal, foi então condenado a viver em sofrimento, tendo que sacrificar sua felicidade terrena, devotando-se inteiramente aos ensinamentos da sabedoria espiritual. Então, ele é um curandeiro ferido, como todos os curandeiros, né? Quando a gente escolhe uma profissão, não é por acaso. Quando a gente escolhe curar as pessoas, na verdade, é uma forma de sublimar alguma ferida que nós também temos. O curandeiro, na verdade, sempre é uma pessoa que tem uma ferida e a forma dele curar os outros é uma forma também dele se curar. Vamos para a interpretação e simbolismo desse arquétipo. Quiron representa parte do ser humano que se eleva às questões do espírito para compreender aquilo que Deus deseja de nós.
Então, sempre esses arquétipos, eles representam conteúdos dentro de nós mesmos. E Quiron representa esse mestre interior, essa consciência que nos orienta, que conversa conosco em momentos difíceis e que traz soluções. É o nosso mestre interior. Ele simboliza o mestre espiritual dentro de cada um de nós. O intermediário que estabelece a ligação entre a consciência terrena e o conhecimento intuitivo da lei divina. Enquanto o mundo de Perséfone é sombrio, denso, misterioso e não pode ser compreendido pelo intelecto, o mundo de Quiron pode ser elucidado e interpretado pela mente humana. A palavra pontífice significa o construtor de pontes, que pontífice está ligado ao sacerdócio, né? Então, o sacerdote é aquele, o guia espiritual, o xamã, o mestre, o pastor, o padre, enfim. É aquele que faz a ponte entre Deus e os humanos. Então, Quiron representa esse pontífice. Uma vez que o papel do padre, do pastor, do guia interno e externo é o de servir de guia espiritual, estabelecendo uma relação entre Deus e o homem. É o intérprete que esclarece a natureza das leis que devemos seguir para entrar em sintonia com o divino. As leis éticas que caracterizam o princípio do Pai sobre a terra dizem respeito à conduta digna, à firmeza de caráter do homem dentro do mundo. Porém, as leis do sacerdote dizem respeito à boa conduta aos olhos de Deus. Entretanto, Quiron não simboliza qualquer sistema religioso ortodoxo. Ele não representa nenhuma religião. Ele representa a forma como cada um se liga a Deus independente da religião. Ele é uma criatura selvagem, metade homem, metade animal, e seu templo não foi construído pelo homem, mas pela natureza, uma caverna na montanha. Dessa forma, a lei espiritual que Quiron nos transmite não é coletiva, nem está destinada na forma de dogma, mas sim uma lei individual que o homem só poderá encontrar na relação que estabelece com seu próprio mestre interior. Então, quando a gente fala dessa questão, que ele traz essa ponte entre o espiritual e o humano, a gente está falando de um olhar da espiritualidade, tá? Espiritualidade não tem nada a ver com religião, mas sim como a forma que cada um se conecta com a tua própria espiritualidade. Independente se você acredita em Deus, independente se você segue uma religião, independente de qualquer coisa, todo mundo tem essa parte espiritual. Por essa razão, as pessoas experimentam Deus de maneira diferente e chegam ao entendimento espiritual de acordo com a própria relação com aquilo que Deus significa para cada um. Os ferimentos de Quiron transformam-no em o curandeiro ferido. É muito interessante isso que eu já falei, né, sobre a questão do curandeiro ser ferido. As pessoas que são terapeutas, às vezes passam por algumas situações e logo depois disso aparece alguém com o mesmo problema, né? É como parece que você estava sendo preparado para poder atender e dar suporte para aquela pessoa. Ou é muito interessante a gente observar que tipo de questões os nossos clientes e os nossos pacientes estão trazendo para a gente. Porque, na verdade, eles estão sentindo conexão com aquele tema e nós, tá? Então, conhecendo o outro, a gente também se conhece. Aquele que, por meio da própria dor, pode compreender e avaliar a dor dos outros e, consequentemente, consegue enxergar adiante outra limitação que nos torna benevolentes e cheios de compaixão com relação àqueles que nos cercam, pois podemos entender-lhes o sofrimento. Uma vez que o curandeiro também é ferido, ele desenvolve uma empatia com o seu cliente, o seu paciente. Você não precisa passar tudo
o que o seu cliente passa, mas é interessante a gente ter essa empatia. É muito comum a gente observar pessoas que têm autistas na família fazendo trabalho com autistas, ou pessoas que têm esquizofrênico na família fazendo trabalho com esquizofrênicos, como aconteceu com a mãe do Cazuza, que depois que o filho morreu de AIDS, ela instituiu um trabalho com os aidéticos, né? Então é sempre uma forma de sublimar. É um tema que eu tô mergulhada, que eu entendo, que eu tenho conhecimento, então eu também consigo ajudar outras pessoas. Se não experimentássemos a dor, talvez não tivéssemos a capacidade para a bondade, né? Então é incrível como a dor, ela nos torna mais humanos, mais compreensíveis, como os nossos próprios erros nos torna mais tolerante com o erro do outro. O verdadeiro mestre está sempre aberto para as dores do mundo, porque ele também sofre. A figura de Kiron vem nos contar sobre o valor das inúmeras limitações das feridas dentro de nós, que, embora nos causam sofrimento na vida cotidiana, de alguma forma nos levam a questionar e a abrir caminho para um entendimento maior a respeito das leis da vida. O paradoxo vem na forma do próprio centauro, pois sendo metade Deus e metade cavalo, ele tem a capacidade de compartilhar tanto o instinto como o espírito, contendo a dualidade própria da condição humana. Então, nós na condição humana, nós temos essa dualidade de sermos animais e ao mesmo tempo seres divinos. Nunca seremos totalmente animais e tampouco conseguiremos ser completamente divinos, mas uma mistura dos dois. Dessa mistura vem a sabedoria do centauro, que compartilha do conhecimento de Deus, bem como do conhecimento das leis naturais. Então, esse foi o mito de Quiron, a carta Hierofante. Espero que vocês tenham gostado e até semana que vem. Um beijo!